Fala pessoal, nesse vídeo a gente vai ver algo extremamente polêmico no mundo da análise técnica e vamos responder de uma vez por todas se faz sentido você comprar quando o IFR estiver sobrevendido e se faz sentido você vender quando o IFR estiver sobrecomprado. E eu acho que você vai se surpreender com o que você vai ver nesse vídeo, porque dependendo do ativo e do tempo gráfico pode ser a pior estratégia do mundo e dependendo do ativo e do tempo gráfico pode ser um bom momento para você fazer um aporte de longo prazo. Então se liga aqui que eu tô com o gráfico do mini índice 5 minutos aberto. Vamos começar antes respondendo essa questão de você comprar quando o IFR estiver sobrevendido no day trade. Vamos responder de uma vez por todas se é uma boa estratégia. Então pessoal, só de bater o olho a gente vê o seguinte, nesse momento foi para território aqui de sobrevendido, tá? Excessivamente vendido o preço. De fato, a gente teve um repique. Então a gente estava aqui sobrevendido nos 108 mil pontos e a gente subiu 108.300. Então assim, pô, beleza, o cara que faz scalp, né, pode fazer algum sentido essa estratégia, mas vou falar para vocês, se você opera tendência, a pior estratégia do mundo no day trade é você comprar com o mercado caindo, ou seja, o IFR em muitos momentos vai estar sobrevendido e você comprar nessas circunstâncias é uma estratégia horrível, né, a famosa faca caindo. Então pessoal, observa aqui, se você comprou aqui o mini índice, ele foi e continuou, deu até uma subidinha, né, mas vai ver você não ia realizar, vai ver ainda ia faltar alguns pontos para chegar no seu alvo e o que ia acontecer depois, adivinha, você ia pro negativo aqui, quase 1000 pontos, tá, 800 pontos você ia pro negativo aqui no mini índice, tá? Então, você teria que estopar em algum momento ou você ia ficar vendo sua conta diminuindo ali, sendo que estava excessivamente vendido. Então, você pensou, pô, tá excessivamente vendido, vou fechar o olho e vou comprar, tá? Então, beleza, até fez um repique, mas você vê e depois continua derretendo. Mesma coisa aqui, extremamente sobrevendido, até faz um repique, tá vendo? Faz um repique, mas e daí? Se o seu alvo era um pouco mais acima, depois o negócio voltou tudo e te levou mais 1000 pontos para baixo, para o negativo. Então, pessoal, poderia ficar aqui olhando o mini índice, é algo que você pode fazer por conta própria, tá? Inclusive, ó, WinJ22, só que você pode ver, você quer ver a série histórica inteira, para rodar backtest, é só botar Win1. Beleza? Exclamação. Então, a gente vai ter aqui a série histórica. Então, independente da rolagem de contrato, você vai conseguir observar essa e outras estratégias, né? Fazer backtest, ver o que funciona, o que não funciona. Então, já digo para vocês de cara aqui que você comprar com IFR sobrevendido no day trade, 1 minuto, 5 minutos, 15 minutos, pior estratégia do mundo. Então a gente já chegou à conclusão que é horrível você fazer isso no curto prazo, tá? No horizonte temporal curto não é uma estratégia boa. Mas olha só que interessante, eu tô aqui com o Dow Jones aberto no gráfico mensal, estamos pegando aqui desde os anos 50, olha aqui embaixo. E a gente pode observar o seguinte, pessoal, olha só, presta bem atenção isso aqui para você não fazer besteira, não aplicar errado o que eu tô te mostrando aqui. A gente vê aqui que no gráfico mensal do Dow Jones, toda vez que a gente vem com o IFR em condição de sobrevenda, isso foi um fundo historicamente. Então, você vê aqui, cara, olha só, quando ele chega aqui, ó, pertinho do nível 30 IFR, ou vai além do nível 30, ó, quando chega pertinho, é sempre um fundo do mercado. E daqui, quanto que subiu só desse fundo até o topo ali? Quanto que subiu? 90%. Isso é o Dow Jones, pessoal. Então, o Dow Jones subiu 90%, dependendo da ação que você comprou nesse momento que o Dow Jones estava em condição de sobrevenda, você pode ter feito 300%, 500% em cima do seu capital. Mas calma aí, antes de você tomar conclusões precipitadas, eu vou explicar por que aplicar isso em ações é extremamente perigoso. Isso é algo mais que você vai aplicar em índices para o longo prazo, para aporte de longo prazo e também em ETFs, né, que também é um Exchange Traded Fund. Então, o ETF vai estar se comportando ali, um ETF com 100 empresas, vai estar se comportando quase como um índice. Uma ação pode quebrar. Então você comprou, o IFR está sobrevendido, pô, beleza. Olha ali, IRB, lojas americanas, olha, Via Varejo também vai estar tudo com IFR sobrevendido, né? Há 2 meses atrás continuou derretendo o negócio, mesmo com o IFR sobrevendido. Mas vamos continuar olhando aqui, só para você perceber que realmente, quando o IFR vai a nível sobrevendido em gráfico mensal de índices importantes, tá? A gente vai ver o quê? Que foi um fundo
foi um fundo. Só que você não pode falar, pô, beleza, então essa é a minha estratégia. Quando o Dow Jones chega lá, eu vou fazer um aporte. Beleza, então você vai ficar na renda fixa mais 15 anos, porque o Dow Jones demora vários anos no gráfico mensal para criar essa condição. Então não é que você vai ter uma estratégia toda baseada nisso e ficar sentado 15 anos esperando o IFR do gráfico mensal chegar em nível ali de sobrevendido. Ou seja, pessoal, a gente está falando aqui de uma condição gráfica que em determinados ativos, por exemplo, estou falando aqui só de um índice, né, do Dow Jones, mas vamos botar aqui um ativo que você poderia comprar, não é recomendação de compra e venda, só estou falando que eu preciso dar um exemplo gráfico aqui num ativo que você consiga ali boletar, comprar e vender. Então, pessoal, estou aqui com o VUL aberto, tá? O ETF aí da Vanguard, que pega o SP500, que você consegue ali comprar, você consegue vender, mas nada aqui é recomendação, e você vê que desde que ele existe ali, né? A gente tem dados aqui desde 2011 só, o IFR nunca foi ali no nível 30. Lembrando que você pode muito bem calibrar o IFR se você for aplicar isso daqui. Então, vamos ver no gráfico semanal se faria algum sentido. Então, pessoal, olha só, a gente vê aqui o IFR ficou sobrevendido, nem chegou, né? A gente tocou no nível 30, então é diferente. Quando toca no nível 30, é diferente de realmente varar o nível 30. Você vê que quando varou o nível 30, foi aonde? Pandemia, tá? No gráfico semanal. E aí foi fundo isso daqui. Só que a gente está falando aqui de um ETF que pega as empresas do SP500. Se a gente estivesse falando, por exemplo, que eu já dei, né, o exemplo, até a gente estivesse falando de IRB, o que ia acontecer? Você ia comprar IRB porque está sobrevendido, ó, vamos ver aqui. Ó, você ia comprar IRB, ó, tá sobrevendido, comprou IRBR, o que ia acontecer depois que ficou sobrevendido? Até subiu um pouco, né? Te deu uns dias ali de alegria, e aí o que aconteceu? Você perdeu 90% do seu capital. Então, olha só isso daqui, pessoal, que eu tô mostrando para vocês. Que isso daqui as pessoas demoram a entender. Primeiro, proibido fazer isso no day trade, tá? Então, tá subindo o preço, você quer estar comprado, você quer surfar a tendência. Então, é proibido o IFR sobrevendido. Ah, já tá excessivamente vendido, então vou fechar o olho e vou comprar mini índice, gráfico de 5 minutos. Vai perder dinheiro, com certeza absoluta, você vai perder dinheiro se você ficar fazendo isso. Aí depois eu mostrei para você, mas olha só, todas as vezes que o Dow Jones, ali um índice de referência que a gente tem, todas as vezes que o Dow Jones mensal, o IFR foi em condição de sobrevenda, foi realmente um fundo do mercado, não é questão de opinião. Foi um fundo do mercado e ficou para trás na história. A gente olha aqui, caraca, foi um fundo. Então, pessoal, você pensa assim, se eu tivesse ganho na loteria, justamente quando o Dow Jones mensal tá ali com o IFR sobrevendido, e eu tivesse aportado todo esse dinheiro, você teria ficado bilionário, tá? Então você teria multiplicado esse dinheiro. Só que o que eu expliquei para vocês? Que se você ficar esperando essa condição surgir, você vai ficar 15 anos esperando a condição surgir. Então, mesmo no gráfico semanal, a gente vê aqui, ó, que aqui também é RBR. Vamos voltar aqui pro VUL, o ETF que eu vou explicar para vocês, ó. O que acontece? A última vez foi em março de 2020, tá? Então, tô aqui gravando em 2023, pessoal. Então, que estratégia é essa, tá? Não dá nem para chamar de estratégia. Você fica 3 anos esperando o negócio para aportar, sendo que agora já se valorizou muito, já tá lá no alto. Mesmo que agora o IFR venha aqui para condição de sobrevenda, você vai estar pagando um preço muito mais alto do que ele tava lá no passado. Então, essa estratégia, assim, a minha estratégia agora é só comprar quando o IFR tiver sobrevendido. Para o longo prazo, mesmo que seja para o longo prazo, não seja day trade. Não é uma boa estratégia. Por quê? Primeiro, você vai querer aplicar em ações, tipo IRBR, e aí você vai ver seu patrimônio derreter 90%, 100%. Aí você fala, não, Caio, mas eu não vou aplicar em ações. Já entendi, a ação é uma empresa que pode quebrar, pode ir a R$0. Eu vou aplicar em ETFs. Pô, beleza, mas você não pode ficar 3 anos sem entrar no mercado, sem fazer nada, que o mercado vai embora sem você e vai se valorizar, mesmo sem ter o IFR ter visitado região de sobrevendido. Então, pessoal, qual que é a minha conclusão analisando todas essas questões de, pô, mas foi fundo do Dow Jones no gráfico mensal, o IFR sobrevendido? Pô, mas no day trade é ruim. Pô, mas daria para comprar o VUL, ó. Se a gente for voltando aqui, olha só. Fundo, pessoal. Fundo aqui, ó. Foi fundo. Olha o quanto valorizou depois. Foi fundo, tá? Aqui não chegou a ficar sobrevendido. Olha isso daqui, ó. 2011. Foi fundo. Foi fundo. Tu compra aqui em 2011, tu tava rico. E aqui, até aqui que a gente tem dados, tá? É só até aqui que a gente tem os dados, mas é o tipo de coisa que você vê, cara, realmente foi fundo. Só que não dá pra ser sua estratégia, tá? Então, aqui você ia ficar esperando ficar sobrevendido, ó. Ficou esperando, não ficou sobrevendido, você não acionou a compra e o mercado subiu
sem você, entrou num bull market e engatou vários anos. Então, pessoal, conclusão, pior estratégia do mundo, ficar esperando o IFR ficar sobrevendido para você comprar, ou também você esperar o IFR ficar sobrecomprado para você entrar vendido, tá? É a mesma lógica que eu expliquei aqui. Porém, pessoal, tem um porém aqui, apesar da gente já ter chegado à conclusão que é a pior estratégia do mundo, né, por uma série de fatores, tem esse porém, que se um dia você abrir o gráfico ali e você ver, por exemplo, um ETF do VUL no gráfico semanal em condição de sobrevenda, só no semanal, tá? Isso não existe no diário para baixo, tá? Mesmo abaixo do semanal. Então você vê no semanal uma condição dessa, não que você ficou esperando ela durante anos, já expliquei, mas você abriu o gráfico, tava lá essa condição. Realmente, de fato, historicamente, empiricamente falando, pode rodar backtest por conta própria, você vai ver que certos ETFs, principalmente ETFs americanos, beleza? Certos ETFs realmente é um ótimo momento para você aportar pro longo prazo, tá? Para você carregar essa posição por mais de 10 anos, beleza? É um bom momento para você aportar em gráficos semanais de ETFs quando o IFR tiver sobrevendido. E eu quero saber qual é a sua opinião sobre isso que eu falei. Se você curtiu, deixa um like. Se curtiu muito, vem para o meu curso, o link tá na descrição. Se você não curtiu, não sai sem clicar botão. Pode dar dislike, tá? Se você não curtiu, mas não sai sem clicar um botão, beleza? Então é isso, pessoal. Tamo junto, sucesso, aquele abraço.